Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Santo Espírito de Deus. O meu grande abraço fraternal, desejando-lhes uma noite de segunda-feira com muita paz, com muito amor e com muita alegria. É o seu programa que chega a você, Cristo, a Verdade que Liberta. Uma certa vez, o Senhor Jesus, dirigindo-se aos seus apóstolos, ele lhes fez uma pergunta. Era um tipo de pesquisa. Jesus disse: o que dizem o povo acerca do Filho do Homem? Quem sou eu no imaginário popular? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, que tu és Elias, ou que tu és um dos antigos profetas. E Jesus os interrogou novamente, dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto é extraordinário. Pedro teve a revelação pelo Espírito Santo de quem era o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Para muitos ele é um revolucionário, ou foi um revolucionário. Para outros, um líder religioso. Na verdade, Jesus não foi nem revolucionário e nem líder religioso. Ele nunca fundou uma religião. Ele nunca apontou para uma religião. Quando perguntaram a ele qual é o caminho, Tomé perguntou: não sabemos o caminho, como poderemos ir posteriormente? Jesus apontou para si e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Pedro teve a revelação precisa quem era Jesus, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Libertador, o único mediador entre Deus e os homens. E Jesus acrescenta para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele faz aí um trocadilho. Pedro, no original, significa uma pequena pedra, um pedregulho. Sobre esta pedra representa uma rocha maciça. Jesus estava dizendo: sobre a revelação, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. A igreja não é de um pastor, de um apóstolo, de um bispo, de uma liderança da igreja. A igreja é do Cristo, Filho do Deus vivo, comprada com seu sangue precioso na cruz do Calvário.
E Jesus acrescenta: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. É deste Cristo que eu estou falando com você. Ele é vivo, todo-poderoso, presente neste momento, com mãos poderosas estendidas para abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Siga-o, que o Espírito Santo possa lhe revelar quem é o Senhor Jesus Cristo. E depois desta revelação, sua vida nunca mais será a mesma, pois você terá encontrado com Emanuel, o Deus encarnado, para buscar e salvar os que estavam perdidos. Que assim seja. 21 de agosto. Domingo. 9 horas. Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral da Bênção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com o óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. Pastor Ivair Diniz chega e conduz com todos nós o programa Cristo a Verdade que Liberta. Fiquem aí, teremos quadros abençoadores, testemunhos de vidas transformadas, o altar das orações, os pedidos que chegam de todo o Brasil e encerraremos orando convosco. Mas quero lembrar que neste próximo domingo, dia 21 de agosto, nós teremos na capital do estado do Espírito Santo, em Vitória, uma manhã de unção com óleo, uma manhã de cura divina, de libertação espiritual, de muitos sinais, prodígios e maravilhas. Vocês que acompanham este programa em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari, toda a região metropolitana ou interior do estado, estão convidados para estarem conosco. Domingo, dia 21, às 9 da manhã. Eis o endereço da Catedral da Bênção, em Vitória do Espírito Santo. Rua Engenheiro Manuel dos Passos, 127, em frente ao Teatro Carmélia, a 200 metros da rodoviária de Vitória. Eu espero por você. Muito boa noite, apóstolo Jair de Oliveira, boa noite, Brasil, boa noite a você que nos acompanha aqui todas as noites. Estamos aqui sempre de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, levando até você uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé e, por que não dizer, uma mensagem do sobrenatural. Eu quero nesta noite trazer a você mais uma história de fé. As histórias de fé que trazemos aqui são a prova incontestável de que o tempo dos milagres não passou. Jesus ainda cura, ainda liberta, ainda restaura casamentos, ainda transforma a vida de homens e mulheres perdidos. A história de fé desta noite tem tudo a ver com o poder de Deus agindo na vida daquele que crê, daquele que busca por Ele. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Joana, eu sou da Casa da Bênção há quase 40 anos. No ano de 2003, eu
estava com sangramento no intestino, aí fui fazer exames, aí fez a biópsia, aí eu estava trabalhando em casa, fazendo um salgadinho, quando o resultado chegou. Eu abri e li e entendi que era um câncer. A hora que eu fiquei sabendo, né, eu cuidava de uma neta que tinha 6 meses, eu só pensei nela, e agora? Como que eu vou fazer para a mãe dela trabalhar, estudar, não tem quem cuida? E daí eu fiz uma ligação para minha filha, que é instrumentadora cirúrgica no Hospital Irmãos Penteado, e daí ela falou, espera 10 minutos que eu já vou te dar a resposta, que eu estou numa cirurgia agora. E justo o médico que ela estava fazendo cirurgia era um gastro. Aí ela falou com ele, aí ele falou, pode mandar sua mãe pegar os documentos e os exames e vir para o hospital que eu vou internar ela e vou tirar com o aparelho da endoscopia, da colonoscopia. Aí eu fui, internei, meu esposo já estava aqui na igreja, era uma segunda-feira à noite, ele já estava aqui na igreja. E eu estava em casa e eu fui para o hospital e nem falei para ele. Quando ele chegou, que ele ficou sabendo. Aí eu fiquei fazendo as lavagens, o preparo, e no dia seguinte me levaram para a sala de exame para tirar com o aparelho da colonoscopia, mas aí não conseguiram tirar, porque depois da biópsia ele cresceu muito, aí não deu mais para tirar. Aí então falaram que tinha que fazer uma cirurgia aberta. Aí no outro dia seguinte, no dia 25 de setembro de 2003, fizeram a cirurgia. Aí eu tinha 2 tumores no intestino, tiraram tudo, tiraram mais 20 centímetros para preservar o lugar. E daí foi o tratamento, foi começar o tratamento. Só que um dia depois da cirurgia eu passei muito mal, mas o médico anestesista era muito bom, amigo da minha filha, já tinha deixado um fiozinho na minha coluna que era para aplicar morfina. Aí aplicou morfina, naquela hora eu senti a morte perto de mim. Eu falei, agora eu vou morrer mesmo, né? Aí no dia antes da minha cirurgia, o pastor Edmar, a pastora Zileide, a pastora Sônia, se eu não me engano, acho que até o pastor Luiz foi. E aí eles oraram por mim e foram embora e eu fui para a cirurgia. Aí fiquei 7 dias internada, depois eu fui embora. Depois dos 40 dias eu comecei a fazer a quimioterapia. Aí quando foi no domingo que eu tinha feito a primeira sessão, eu passei mal, fui para o banheiro, fiquei sentada no vaso, com o cestinho no colo, vomitava no cestinho e tentava fazer as fezes, mas parecia que saía tudo de dentro de mim, mas no fim não saía nada. Era muita dor, muito sofrimento. Aí aquele dia eu senti que eu ia morrer sentada no vaso do banheiro, né? Aí o meu marido foi me buscar. Aí eu falei assim, não, deixa eu aqui mesmo, deixa eu morrer sentada aqui mesmo. Aí ele voltou pro quarto, deu até arritmia nele. Aí ele falou assim, não, mas eu vou fazer uma campanha de oração no monte. Aí ele convidou bastante os irmãos da Casa da Bênção, foram muitos irmãos, e foram numa montanha que tinha que subir uns 40 minutos a pé. E aí foram para a montanha, foi orar, 7 sexta-feiras. Aí até na 3ª sexta-feira, meu marido disse que uma voz falava para ele que não adiantava ele estar orando, que ele estava perdendo tempo. E já depois da 3ª vez, aí já melhorou. Aí a voz não falava mais. Aí cada vez que ele ia, eu ficava melhor. Cada vez que ele ia, eu ficava melhor. E aí eu fui cada dia melhorando. Os irmãos, muitos irmãos da Casa da Bênção, fui na minha casa, fizeram campanha de oração. O Círculo de Oração de Mulheres foram na minha casa, fizeram campanha de oração na minha casa. Eu vivia coberta de oração. E continuo na Casa da Bênção até hoje, há quase 40 anos. Em momento nenhum, eu arredei meu pé da igreja. E eu só fui melhorando, graças a Deus, nunca mais tive nada. Esse 25 de setembro agora, faz 19 anos que eu fui operada e estou curada por honra e glória do Senhor Jesus. 21 de agosto. Domingo.
9 horas. Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral da Bênção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com o óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. Meus amigos, neste próximo domingo, atenção, porque no próximo domingo estaremos aqui em Vitória numa manhã de cura divina, de libertação, de manifestação do poder de Deus. O apóstolo Jair de Oliveira, com toda a sua equipe de pastores, estarão atendendo e orando por todos. Estaremos numa manhã poderosíssima. Queremos convidar você de Vitória, capital do Espírito Santo, para estar conosco na sede estadual da Catedral da Bênção, bem em frente ao Teatro Carmélia, ao lado da rodoviária de Vitória. Uma manhã de unção com óleo, oração pelos doentes e libertação espiritual daqueles que estão oprimidos pelas forças das trevas. A história de fé que eu trago nesta noite para você de casa, na verdade, a segunda história de fé do programa de hoje, ela mostra isso, Deus agindo, Deus operando, Deus se manifestando na vida de mais uma pessoa necessitada. Aí na sua casa, acompanhe um pouco dessa história de fé e tire as suas próprias conclusões. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Pauliene. Há 10 anos atrás eu comecei a fazer hemodiálise. Fiquei na fila durante esses 10 anos. Depois de um tempo, a gente fez os exames. Eu não podia fazer o transplante porque eu tinha alguns probleminhas nos exames. E eu fui para fazer o teste com meu pai, Ele foi compatível comigo, Nesse tempo, uma pessoa da minha família, ela estava na igreja orando, e nesse tempo, eu passando mal, havia uma batalha muito grande, pela minha vida, Orando, graças a Deus eu consegui recuperar, O médico fez, foi estourado 4 veias na minha cabeça, E depois de alguns dias, foi visto que não tinha mais nada na minha cabeça. E depois de um tempo que eu fiz o tratamento de hemodiálise, foi a batalha para fazer o transplante. Estava tudo certo para fazer o transplante com meu pai, e veio a pandemia e a gente não conseguia fazer o transplante. Era sempre alguma coisa, até que a gente começou a fazer uma campanha na célula, numa quarta-feira. E na outra semana eu já cheguei no centro de transplante e já estava marcado o transplante. Coisa que demorou, vários anos, tentando fazer o transplante. E com alguns dias de campanha de oração na célula, a gente conseguiu, Eu já estava na igreja, já estava frequentando, E logo no começo do tratamento, a gente já era orientado que a gente não podia ter filho, A gente que, quando faz esse tratamento, a gente era estéril. Fica estéril, devido ao tratamento que é muito rigoroso, muito forte, É 3 vezes por semana, a gente fica 4 horas na máquina. E eu consegui engravidar. Quando eu descobri, eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Porque eu pensei, se eu não pude engravidar, Deus me deu uma gravidez. Se Ele me deu essa bênção, é porque vai vir perfeito, porque Deus não dá a bênção incompleta, Ele dá a bênção completa. E Ele me deu uma gravidez saudável, Ele me deu
um filho saudável, perfeito, né? O que não poderia acontecer. Eu engravidei, talvez poderia vir com problema. Não veio com problema, veio perfeito. O meu filho hoje vai fazer 6 anos. Ele é saudável, não tem problema de saúde nenhum. E depois dessa campanha na célula, né, que eu já estava na igreja, uma pessoa da família do meu esposo, ele já frequentava aqui a igreja, né? E ela convidou a gente para estar vindo. Aí a gente veio, sentiu acolhido, né? Principalmente por uma família aqui da nossa igreja, né? Que são pessoas assim, um amor sobrenatural, eles pela gente, né? Pessoas assim, de eu ficar internada, chegar lá, eu passar mal, ir para UTI e a pessoa voltar de novo para João Neiva. Na mesma noite, assim, é aquele amor sobrenatural dessa família, assim, pela gente aqui, né? E é o que a gente sente até hoje, entendeu? Aqui a gente se sente acolhido, a gente se sente ensinado muitas coisas que hoje em dia você consegue estar tentando fazer, né? Consegue estar ajudando. A gente está ali, eles estão sempre ensinando, estão sempre orientando, é um suporte. E aí eu consegui fazer o transplante, né? Depois desse tempo fazendo a campanha. Com 3 dias, a gente começou numa quarta-feira. Na outra semana eu já fui no centro de transplante, na terça-feira eu já cheguei lá com o transplante marcado. O tratamento exige muito, porque você não vai só lá filtrar o sangue. Você acaba atingindo outros órgãos, né? Acaba sobrecarregando um coração, alguma coisa, né? Então a gente que tem filho, a gente fica mais naquela expectativa de ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? A gente tem aquela qualidade de vida e fica naquela expectativa de você poder ter uma rotina, de você ter um trabalho, de você até poder não ficar limitado aqui às coisas da igreja também, né? Porque quando você chega aqui na igreja, que você entende aquela doação, aquele amor de ajudar, né? Eu, principalmente, que eu gosto de ajudar muito na parte do Ministério Infantil, dessas coisas. Então, você fica muito limitado, porque o tratamento ele te limita, né? Porque você fica restrito você fica inchado, então você não pode ficar muito ali se movimentando para não dar sede, porque não pode beber água. Então, você não fica parado só na parte da saúde, você fica parado também na obra. Então, assim, depois do transplante, eu consegui recuperar uma qualidade de vida melhor. Não só na parte de uma qualidade de você ter um trabalho, de você ter uma vida normal, de você poder comer as coisas, mas você também poder ajudar na obra. 21 de agosto. Domingo. 9 horas. Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral da Bênção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com o óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. Bom, e esse é o momento dos pedidos, mais pedidos sendo atendidos aqui no programa Cristo, a Verdade que Liberta. Aproveite o nosso número 011 97529 4642. E agora, para você de casa, mais alguns pedidos dos muitos que chegam até nós todos os dias. Deus abençoe a sua vida, amigo telespectador. Uma excelente segunda-feira para você e bem-vindo a mais um quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Faça como centenas de pessoas que pedem oração,
que clamam a Deus através do telefone da bênção que está aí no rodapé do seu televisor. Entre em contato e tem o seu nome também incluso conosco no altar das orações. Entrou em contato com a gente a Lenita Ferreira. Ela mora em João Pessoa e ela pede oração pelo esposo que está passando por um grande problema. Ela diz assim, um problema muito grave. Ele é viciado em drogas e precisa de libertação urgente. Lenita, creia no poder de Deus. Creia no sobrenatural, porque há coisas que só Deus de fato pode fazer. Por mais que procure ajuda, por mais que tenham terapias que são importantes, mas é Deus quem opera o milagre por completo no corpo, na alma e no espírito. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Também entrou em contato com a gente o Jorge Aparecido. Ele mora em Butantã, São Paulo. E ele pede oração por toda a família e pelos seus filhos. E ele fala o seguinte, os meus filhos e a minha casa precisam de libertação e livramento. Jorge, toma posse do livramento de Deus, da libertação completa e genuína que só Deus pode dar. Abençoe a sua casa, ore e declare, porque você, como marido e pai, tem autoridade sim para abençoar e tomar posse do que Deus já liberou sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai Celeste, no final desta programação, unidos numa mesma fé, recorremos ao Senhor, pois o Senhor mesmo usou o salmista e disse, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ó meu Pai, milhares estão invocando no dia da angústia, do problema, da enfermidade, do sofrimento. Quantos estão agora até mesmo chorando? Quantos enviaram os seus pedidos como única, última esperança? Oh, que a tua glória, que o teu poder venha sobre cada telespectador. E que todo o mal, seja físico, emocional, espiritual, obra de perturbação diabólica, que estiver rondando, perturbando esta vida, esta casa, esta família, eu ordeno que saia, que bata em retirada e haja uma bênção sobre estas vidas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ponto final no programa, um abraço, meus irmãos, Deus os abençoe e até amanhã. 21 de agosto, domingo, 9 horas, Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral da Bênção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.